Aleluia, amém. Deixa eu ver aqui, não tem visitante? Então vai ser uma comunhão interna, nossa, né? Vai ser comunhão bem íntima, bem pessoal entre eu e vocês e eu, amém? Internet também, aleluia, amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos, porque eu estou aqui e você também veio. Quando você veio, irmãos, você usou o teu livre arbítrio, você teve a vontade, um desejo no teu coração de vir buscar Deus, de vir conhecer o Senhor Jesus, de adorá-lo, de glorificá-lo. E Deus precisa usar essas coisas. Se o coração for duro, não querer vir, Deus não tem como usar essas coisas. E outra coisa que eu falo para vocês, o Espírito está aqui essa noite. E o controle de tudo isso aqui é dele. Totalmente dele. O que ele vai fazer aqui, só ele sabe. Como ele vai tocar o coração de cada um aqui. É a maneira dele. Ele usou uma jumenta para tocar uma pessoa. Então que o Senhor possa tocar os nossos corações essa noite. Aleluia. Então, nós vamos dar início na primeira mensagem desse volume do Alimento Diário. Vinculados em amor. Ok? E a primeira mensagem é: em Cristo tudo se mantém conectado e unido. Colossenses de 1 a 17. Eu queria fazer uma introdução, tá bom? Nós estávamos nas mensagens que nós vimos, né? Foi Ezequiel, foi Apocalipse. Talvez a gente agora ficou meio longe do livro de Colossenses. Então eu quero fazer uma retrospectiva, amém? Trazer nós de novo para o livro de Colossenses, tá bom? Tudo começou quando Epáfras, um irmão da igreja em Colossos, ele viu que a igreja não estava bem, com problemas, e ele falou: vou procurar o irmão Paulo. E ele saiu para ir atrás do irmão Paulo. E Paulo estava onde? Paulo estava numa prisão. A Bíblia fala que Paulo foi preso em Cesareia, foi preso em Éfeso, foi preso em Roma. Se Paulo estava em Éfeso, Epáfras, ele caminhou 160 quilômetros. Mas a maioria dos estudiosos fala que Paulo estava em Roma. Sabe quantos quilômetros tem de Colossos a Roma? 1.600 quilômetros. Puxa vida, que coração de Epáfras, de ajudar a igreja, de buscar ajuda. Então ele foi. Irmãos, e a viagem naquela época não era fácil igual hoje. Não sei o que ele usou, charrete, navio, tudo. 1.600 quilômetros, está quase chegando em Porto Alegre. Talvez, é mais do que Curitiba. Se você pôr em Curitiba, dá 1.300 quilômetros. Imagina você viajar com o encargo de achar uma solução para resolver os problemas da igreja. Senhor Jesus. Esse foi o coração dele. Chegando lá na prisão onde Paulo estava em Roma, ele começou a falar das questões negativas e positivas da igreja em Colossos. E Paulo, a primeira coisa que Paulo fez quando ouviu essas coisas, sabe o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Paulo ora pelos colossenses. Que coração dessa pessoa de Paulo, que pastor ele era. Não foi ele que levantou aquela igreja em Colossos? Aquelas pessoas não eram filhos dele na fé. E ele tinha um coração de ajudar. Ele tinha um coração de dar uma atenção para aquelas pessoas ainda. Irmãos, naquele coração dele, não havia um espírito de competição.
Olha, não foi eu que levantei aquela igreja. Minhas igrejas é Éfeso que eu levantei. Não, o coração dele era um coração puro de fazer o quê? De cooperar para que aquela igreja continuasse avançando. Que nós possa tirar do nosso meio o espírito de competição. Possamos ajudar um ao outro. O ministério nem era dele, foi outros obreiros que levantaram a igreja em Colossos, e o coração dele era um com aquela igreja, Senhor Jesus. E eu creio que Paulo, ele se colocou de joelhos. Senhor Jesus. Porque lá em Éfeso ele também colocou de joelho. E uma coisa que eu descobri, irmãos, sabe por que o Senhor nos deu um joelho dobrável? Foi para a gente humilhar diante dele, para a gente dobrar. Eu sinto que nós precisamos humilhar mais diante de Deus. Senhor Jesus, para que me deu um joelho para dobrar? É para me adorar a Ele. Que nós possamos ter mais momentos de ajoelhar diante de Deus. Não fica com vergonha de ajoelhar diante de Deus. Ele não teve vergonha de você. Senhor Jesus. Então, movido pelo Espírito, Paulo começou a escrever. Pegou uma pena e um papel e começou a escrever. Não esqueça que o quê? Tinha correntes. Indo e voltando naquela folha. Você podia ouvir o barulho. Ele estava preso com correntes. Senhor Jesus. E ele começou, quando ele começou a escrever, ele começou a falar assim, não. Ele começou a falar mal dos gnósticos, do gnosticismo, ou começou a falar mal da religião judaica que estava entrando. Foi assim que ele começou a escrever? Não foi assim. Sabe o que ele começou a falar? Da preciosidade de Cristo. Quanto Cristo é precioso. Ele queria mostrar para os irmãos, sabe o quê? Que ninguém pode postar-se do lado de Cristo em matéria de igualdade. Só Ele é o único Filho de Deus. Só Ele é o unigênito de Deus. Senhor Jesus. Só Ele que precisa receber a adoração da igreja no Guará. Ninguém mais. Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho ouvido muitas coisas, muitas palavras difamadoras sobre o ministério, sobre o irmão que está à nossa frente, sobre a igreja. Mas eu falo algo para os irmãos. Isso aí não me chama atenção em nada. Já viu aquele menino na escola onde ele não aprende nada, a professora fala assim, menino, parece que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Irmãos, quando começa a falar mal das coisas, do ministério, entra por aqui e sai por aqui. Eu não quero nem saber. Senhor Jesus. Sabe como que eu sou atraído? E o que cada um de nós deve ser atraído? Quando começa a falar da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é ponto, ponto e ponto. O Senhor Jesus fez ponto e ponto e ponto. O que deve nos atrair é a pessoa do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus. Por isso, nosso coração deve estar centrado em Cristo. Muito bem. Então, agora, quem vai levar essa carta lá para os Colossenses? Vamos ver Colossenses capítulo 4, versículo 7. Colossenses 4, versículo 7. Amém? Está aí? Então vamos lá. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar o vosso coração.
Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é de vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Imagina, agora chegou Onésimo e Epáfras, não, e Tíquico para ler essa carta para eles. Olha o versículo 16, 4:16. E uma vez lida essa epístola perante vós. Então chegaram os dois lá e começaram a ler o que Paulo tinha escrito. Olha aqui que eles leram, que vai ser os versículos dessa semana. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia! Talvez nós não conseguimos imaginar o impacto que foi essas palavras quando esses dois leram para a igreja em Colossos. Sabe por quê? Porque nós já temos os evangelhos, nós já temos toda a Bíblia, e você consegue imaginar esses versículos. Mas sabe qual era o pano de fundo da igreja em Colossos? Foi a primeira carta que eles receberam, e falando da pessoa do Senhor Jesus. O primeiro evangelho que foi escrito, eu acho que foi Marcos, um pouquinho antes. E esse evangelho não tinha sido ainda divulgado entre as igrejas ainda. Nem chegou a Colossos ainda. Aí eles receberam isso aqui. Oh, Senhor Jesus. Que palavras eles foram lidas para eles. E nós hoje, irmãos, podemos entender essas palavras aqui de maneira maravilhosa. Quando você lê os evangelhos, você consegue perceber quem é o Senhor Jesus, o que ele fez, o que ele falava, como ele agia. Por isso eu falo para os irmãos, você está lendo Epístola aos Colossenses, mas você tem que ler também os evangelhos. Você tem que saber como era a pessoa do Senhor Jesus, como ele agia, como ele falava, como ele tocava nas pessoas, como ele era carinhoso. Senhor Jesus, nós também precisamos dos evangelhos. E aqui então, quem foi explicar? Quem tinha que explicar essas coisas para eles? Era que Tíquico, Epáfras, Filemon, que eram as pessoas ali, os irmãos que estavam à frente. E agora eu vou falar para vocês onde eles aprenderam essas coisas para falar para os irmãos. Vamos lá em Filemon. Quando você está lendo Filemon, a mesma coisa que você está lendo Colossenses, certo? Porque é uma carta que Paulo escreveu no mesmo momento, junto, e as duas cartas chegaram na igreja em Colossos, tá certo? Então, Filemon, versículo 23. Versículo, porque não tem um, só vai ter o versículo 25, tá? Então, o versículo 23 fala: saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Quem é esse? Esse foi quem? Quem estava preso com Paulo? Epáfras. Muito bem, agora vamos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Sauda-vos Aristarco. O que ele era?
prisioneiro comigo. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de... Você pode imaginar, irmãos, eles foram para a prisão. Eu acho que foi de maneira voluntária. Não sei como que eles chegaram lá. Me prende, por favor. Eu preciso aprender com Paulo. Que coração. Hoje nós temos o quê? Tantas coisas disponíveis para nós. Livros, Bíblia. Nós podemos aprender tantas coisas. Eu não sei quem falou. Sabe que eu preciso bater nesse romano aí? Eu até bato nesse romano. Mas eu preciso aprender as coisas. E quem sabia naquela época era só Paulo. Paulo tinha recebido as revelações. E essas pessoas arriscaram as suas próprias vidas para estar do lado de Paulo. De repente poderia chegar uma ordem: mata todo mundo que está na prisão e é um cristão. Irmãos, depois que eles mataram o Estevão, a perseguição continuou de maneira tão forte. E eles arriscaram a tua vida. Irmão, nós temos que arriscar mais a nossa vida para aprender as coisas de Cristo. Consagração, irmãos. Nós temos que nos consagrar ao Senhor. Essas coisas nós precisamos falar de Cristo e está tudo disponível para nós. Muito bem, aí eles falaram esse versículo, vou pegar esse versículo 14, no qual, Colossenses 1,14. Vamos lá no Colossenses 1,14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra redenção no grego é apolutroses. Eles falavam assim, falaram apolutroses. E no grego apolutrose significa comprar de volta. Está falando que cada um de vocês foi comprado de volta. Mas toda vez que você compra algo, você tem que pagar um preço. Alguém tem a King James aí? Ninguém tem a King James? Tem? Lê esse versículo na King James. 1,14. Está vendo? Quando King James foi traduzir a sua Bíblia, escrever sua Bíblia, o manuscrito que ele pegou tinha essa porção. Foi a remissão pelo sangue. Olha o que ele viu lá. Então o preço da sua compra foi quem? Foi o quê? O sangue do Senhor Jesus. Agora, aquelas pessoas perguntaram: como esse sangue vai me alcançar agora? De onde veio esse sangue? Eles não conheciam nada dos evangelhos, irmãos. Não sabiam que João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eles não tinham isso. Então, eles perguntaram: como que esse sangue chegou para nos lavar? Aí eles começaram a explicar. Um dia, o Espírito Santo foi no ventre de uma mulher e gerou um ente querido. E ele ficou por 9 meses nessa barriga dessa mulher chamada Maria. A irmã está grávida aqui. Imagina o Senhor Jesus no ventre de uma mulher. E depois de 9 meses, ele nasce numa manjedoura. No lugar onde animais comem, boi, vaca, ovelha. Eles falaram: como é isso? Como que o Filho de Deus pode nascer num lugar tão simples? O Pai dele é o Criador de todas as coisas. Criou tantas coisas confortáveis, tantas penas de ganso, um travesseiro. Né? A irmã deve estar providenciando o quartinho lá, todo fofinho, todo quentinho. O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura.
Senhor Jesus. Mas para quê? Para tomar a nossa humanidade, para ter sangue, para ter osso, para ter carne. O sangue começou ali, onde o Deus se tornou homem. E esse menino, ele era tanto homem como Deus. Ele era um homem 100%. Não esqueça disso. Ele era um homem como eu e como você. Essa natureza sofre todas as intempéries que nós sofremos. Sofre fome, sofre sede. Senhor Jesus. E ele nasceu, esse menino estava lá. E um dia chegou 3 homens lá. Um com incenso, o outro com mirra e o outro com ouro. E eles queriam fazer 2 coisas. A primeira coisa é saber qual era o nome da criança. Qual era o nome da criança? E perguntou para a mãe, qual vai ser o nome do menino? E Maria respondeu, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus é o nome do Filho de Deus. Eu, quando ouvi esse nome, irmãos, eu ficava uns 4, 5 quilômetros, eu ia de bicicleta depois da reunião. É Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, irmãos. É o nome do Filho de Deus. E imagina eles voltando de camelo para casa. Um para o outro, é Jesus. É Jesus. Irmãos, esse nome é precioso demais. Você precisa invocá-lo e chamá-lo. É o nome do Filho de Deus. A segunda coisa. Eu quero segurar esse neném nos meus braços. Você acha que eles trouxeram ouro? Só para tocar esse neném. Aí você fala, peraí, irmão Vinícius, isso aí foi demais. Então vamos lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Lucas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão. Homem esse justo e quê? Piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? Que o Espírito possa estar sobre nós. Revelar-lhe o Espírito Santo, que não passasse pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Que o Senhor possa revelar para cada um de nós o Espírito Santo. Amém? Movido pelo Espírito, olha, que o Espírito possa nos mover. Foi ao templo, e quantos pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simão fez o quê? Tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele só fez uma coisa na vida dele. Ele era piedoso e justo. Sabe que o Deus Pai falou para ele? Por você ser justo e piedoso, eu vou deixar você segurar o meu filho. Você segurar o meu filho. Oh, que coisa maravilhosa é segurar o filho de Deus. O menino Jesus, aleluia. Hoje você pode contatar a Deus, irmãos. Deus ressuscitou. Deus é um Deus vivo. Você pode tocar os seus cabelos. Você pode reclinar tua cabeça no teu peito. Você tem que ter fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Você pode desfrutar isso que Deus quer, que você se relaciona com o Senhor Jesus. Aleluia. E depois, muitos perguntam, aí o que o Senhor Jesus fez até os 30 anos de idade? Versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
Sabe o que ele fez até os 30 anos? Se desenvolveu e cresceu diante de Deus. João 10, João fala, acho que é João 10, João 10:6 fala que ele é o caminho. Mas ele não é apenas o caminho, sabe o que ele é? Ele é o precursor desse caminho. Ele falou, eu vou dar maneira de como fazer as coisas nessa terra. Eu vou ser o primeiro, mas você pode me seguir. Você pode crescer diante da graça de Deus. Senhor Jesus. Irmão, nós possamos crescer diante da graça de Deus. Esse é o caminho que o Senhor nos mostrou. Crescer através de desfrutar as coisas de Deus. Aos 12 anos, o Senhor Jesus fez o queixo daqueles judeus cheios de doutrina cair. Ele falou as coisas maravilhosas. Aos 12 anos ele estava num templo. Senhor Jesus. E depois, ele começou seu ministério. Através de muita dor e muito sofrimento. Assim que ele saiu, o Espírito levou ele para onde? Levou ele para o deserto. Irmãos, 1 dia, 2 dias, 10 dias, 30 dias, 40 dias no deserto. Sem comer, sem beber. Um sol escaldante. E à noite um frio. Senhor Jesus. Para pagar um preço. Por você e por mim. Um sofrimento para começar esse ministério. Se você pegar João 3, fala que ele é uma serpente de bronze. Mas não aplica aqui. Se você pegar uma serpente de bronze e jogar no deserto, ela não sente fome, e nem frio, nem nada. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, estava passando por um sofrimento. Oh, Senhor Jesus, sofrimento, sol queimando, deve ter queimado o rosto dele. E naquele momento veio o inimigo para tentar o Senhor Jesus. Está vendo essas pedras? Transforma essas pedras em pães. Puxa vida, agora Deus vem me alimentar, é a voz de Deus. O Senhor Jesus estava crescido demais espiritualmente e conseguiu discernir que aquela voz não era do Pai, era do inimigo. Senhor Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor Jesus, ele derrubou Adão. Na primeira tentação, Adão já caiu. Mas o segundo, o último Adão e o segundo homem estava tão cheio da vida, aleluia. Ah, Senhor Jesus, obrigado pelo teu crescimento. Segunda tentação, levou no pináculo, você vai ser conhecido na religião. As suas palavras vão alcançar 2.000 seguidores. Eita, velho. Vão alcançar 90 mil, que a minha cidade tem 90 mil habitantes. Toda a sua cidade vai te conhecer. Eu estava falando com o Alcides outro dia, né? A modernidade, hoje o inimigo, ele é moderno agora, ele não vai te atentar com as coisas modernas. Senhor Jesus, não estou falando para a gente não ser conhecido a nossa palavra, não. Estou falando para ver qual é o propósito do meu coração. Quando eu estou falando aqui, se é para glorificar o nome de Deus, ou é para me ser conhecido uma mensagem, ser espalhado para todo mundo. Senhor Jesus, o Senhor falou, não tentarás o Senhor Deus. E nós estamos aqui para tentar o Senhor. Nós estamos aqui para nos humilhar diante dEle e glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, passou no segundo teste, aleluia! Terceiro teste, ofereceu todas as glórias para Ele. Riqueza, vida fácil, um caminho aberto. Senhor Jesus, quem não quer, irmãos? Quem não quer ganhar na loteria? Final de ano, ó, todo mundo. Vida fácil. Senhor Jesus tomou o caminho mais difícil. Tomou uma via dolorosa. Senhor Jesus, se prostrares, eu te darei tudo isso. Que o Senhor Jesus falou, somente a Deus adorarás. E a Ele prestará culto. Senhor Jesus, aleluia. Estamos aqui para adorar. A igreja no Guará é para adorá-lo. Senhor Jesus,
Ele é tudo para nós. Senhor Jesus. Depois o Senhor, ele estava morando em Nazaré. Em Nazaré, atrás de uma mesa de carpintaria. Senhor Jesus. Desvaziou da tua glória. Ninguém podia conhecer ele. Esvaziou totalmente da tua glória. As pessoas iam comprar cadeira, iam comprar as coisas. Me dá a cadeira aí. E não conseguia perceber que ele era o Filho de Deus. Esvaziou da tua glória. Para nos alcançar cada um de nós. Senhor Jesus. Podia ser outra profissão, né, irmãos? Quantas marteladas ele deu no dedo. Prego. Para lembrar de que morte iria sofrer. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. De morte. Mas ele era a pessoa mais alegre que tinha nessa terra. Senão ele não ia trair ninguém. Ele era uma pessoa alegre, desfrutava. Ele estava com a sua criatura. Aleluia. Senhor Jesus. Depois foi morar em Cafarnaum. Andando para lá e para cá. Aquela pessoa maravilhosa. Cafarnaum, alguns falam que ele foi morar na casa de Pedro. Pedro morava ali com a sua sogra. Ele passava todos os dias e tinha uma pessoa que ficava só olhando ele assim. Quem é esse? Essa pessoa diferente demais. E um dia ele passou, ele só falou assim: vem e segue-me. Mateus, que morava lá e foi achado lá em Cafarnaum. Senhor Jesus, que pessoa maravilhosa é o Senhor Jesus. Paulo, quando escreveu para o Colossos, falando, ele é a pessoa que nós devemos buscar e ser o centro da nossa vida. Aleluia! E como sangue, a primeira vez que o Senhor derramou sangue, foi no Getsêmani. A pressão era tão grande sobre o Senhor Jesus, como um homem. A morte já se aproximava, o turbilhão da morte já estava sobre ele, um peso da morte. E será que eu consigo suportar todos os pecados da humanidade? Será que eu consigo suportar tamanho peso sobre mim? E outra coisa, ficar separado de Deus Pai. Deus da eternidade, nunca separei. Oh Senhor Jesus. Quem sabe dá só essa parte aqui do Guará 1 para você, Guará 2 aqui para você ficar ouvindo os pecados das pessoas. O Senhor Jesus suportou todos os pecados da humanidade. Senhor Jesus. Pressão e ele suou sangue. Primeiro lugar que ele derramou seu sangue. Para nos comprar eu e comprar você. Comprar toda a humanidade. O segundo lugar foi no pretório. Onde homens com um chicote abriram ferida nas suas costas. Esmurraram o seu rosto. Difamaram sua pessoa. Cuspiram no seu rosto. E lá naquele lugar ele também derramou um sangue. Segunda vez. Terceira vez. Quando falaram, crucificam. A crucificação, ele tinha que pegar a cruz e levar até ao Calvário. E nessa via dolorosa, ele derramou gota a gota o seu sangue também. Aquela cruz gerou chagas nos seus ombros, Senhor, e o sangue, mais uma vez derramado. Quarto lugar, que ele derramou sangue para me comprar e comprar você, foi no Calvário. Quando os pregos entrou na tua mão, rasgando tudo, osso, veia, tudo que tinha, o sangue jorrou. Primeiro no braço direito, depois no braço esquerdo, depois nos pés, depois a coroa. E depois veio o soldado e com a lança o abriu. E João que estava, olhou para cima e viu e falou, sangue e água. Senhor Jesus, esse foi o nosso amado Senhor Jesus. Derramou gota a gota, irmãos. E lá ele falou, tenho sede. O seu ser secou todinho. Ele não reteve nenhuma gota de sangue. Quando você vai em Isaías, lá fala que ele estava como caco, não é isso? O seu ser secou como caco. Ele derramou sangue para me comprar e comprar você. Comprar toda a humanidade. Senhor Jesus. Que preço foi esse? O preço da vida do Senhor Jesus. Do Filho de Deus.
Você tem um preço muito alto. Para Deus, você é precioso para Deus. Não acha que você é qualquer pessoa. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Estou na introdução ainda, hein? Vamos lá, Colossenses, mais um versículo. Já estou terminando. Colossenses, capítulo... eu falei para vocês do versículo 14, agora o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Senhor Jesus. Ele é a imagem. Ele veio expressar Deus. Os homens e os anjos jamais conheciam a Deus. Deus habita numa luz inacessível. Ninguém contatou a Deus. Ninguém sabia o que era Deus. Ninguém sabia como era a pessoa dele. Sabe onde tudo isso foi quebrado? Quando o Senhor Jesus veio à terra. Quando o Senhor Jesus veio à terra, a mensagem de Deus chegou para o homem. Senhor Jesus. Deus agora manda uma mensagem para toda a humanidade. E essa mensagem é o Filho dele, Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus. Filipe um dia perguntou para ele: mostra-me o Pai. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Deus era incomunicável comigo e com você. Mas através do Senhor Jesus, essa incomunicabilidade teve fim. Aleluia! Hoje Deus chega a mim e você, através do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. O que era de invisível agora tornou visível na pessoa dele. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus para conhecer a Deus. Oh, Senhor Jesus. Outro versículo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Que é o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Dos céus. Vamos ler junto todos, amém? Amém. Amém. Tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Ele é o modelo para criar todas as coisas. Você foi criado pelo modelo do Senhor Jesus. Ele foi a esfera para criar todas as coisas. Quando estava criando, eu preciso de algo. Ele foi a inspiração. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Senhor Jesus. E agora, Ele nos criou e a intenção de Deus é que nós tornamos a imagem e a semelhança dele. Ele te criou para você receber a imagem e a semelhança dele. Para você ter a natureza dele. Senhor Jesus. O outro versículo, versículo 17. Vamos ler juntos? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ó Senhor Jesus. Ele é a força. Ele é a força que une coisas com outras coisas. Ele está unindo para que as coisas tenham harmonia, para que as coisas tenham paz, tenham alegria. Senhor Jesus. Sabe por que eu estou em pé aqui agora? E você está sentado aí? É porque nele tudo subsiste. O seu casamento, o meu casamento subsiste por causa dele. O nosso trabalho é por causa dele. A nossa saúde é por causa dele. Nele tudo subsiste. Ele vai ligando as coisas e vai fazendo com que as coisas se mantenham de pé. Olha o universo, irmãos. Elas estão ligadas pelo Senhor Jesus. Se o sol movimentar, nós morremos. A lua, todas as coisas. O Senhor tem uma força que atrai. Uma força que traz uma harmonia para esse universo.
Você quer ficar sem essa força? Você quer ficar sem esse Senhor Jesus? Eu não quero. Eu quero estar unido a Ele cada vez mais. Agora eu trouxe aqui eu gosto de... Oi, cadê minha bicicleta? Meu negócio estava aqui, rapaz. Espera. Espera aí, rapaz. Vai quem trouxe. Ó, rapaz, ô. Eu trouxe isso aqui para vocês, para falar uma palavra para vocês. No grego. Aqui fala que a Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor Jesus, ele é o início. O início no grego é o quê? A alfa. E ele é o final. O final é o quê? Ômega. Ele é o início e o fim. Mas aqui, nessa roda aqui, você tem algo central aqui. Se você tirar isso aqui, essa roda vira um 8. Se você colocar isso na bicicleta, sem isso aqui sentar, você vai afundar. Isso aqui não se sustenta sem essa parte aqui central. E sabe como que a palavra meio é falada no grego? Mu. M-U. Ele é o alfa, ele é o mu e ele é o ômega. O mu é essa parte central de todas as coisas. Irmãos, Deus quer falar para nós. Sem ele. Olha essa mensagem do alimento diário. Como é que fala aqui? Ele está conectando e unindo todas as coisas. Irmãos, a mensagem para falar que nós sem ele, nós não somos nada. Ele é que conecta, ele que une as coisas. Se isso aqui já começar a ficar bambo, nem arrancar, a bicicleta já começa, anda de bicicleta, já começa a bambear. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser aquilo que o alvo da nossa vida. Ele precisa ser aquilo que quando você levanta, ele precisa te atrair. Ao que você levanta, ele precisa ser a sua busca, que o que Deus quer fazer com nós é que ele seja o centro da sua vida. Que ele seja o mu. Fala, Senhor Jesus, seja o meu mu. O mu, você está falando que ele para ele ser o centro da sua vida. Senhor Jesus, esse mundo e a sua vida está bem segura, esse leme da nossa vida está firme pelas mãos que foram transpassadas por nós naquela cruz. Esse Deus nos ama muito. Esse Deus é cheio de amor. Tudo que acontece comigo e com você está no leme dessa mão furada pelos pregos. O amor de Deus ainda é tão maravilhoso conosco. Senhor Jesus. Ah, Senhor. Essa mensagem quer falar que nós não podemos ficar sem a pessoa do Senhor Jesus. A igreja precisa do Senhor Jesus. Não queremos mais nada, irmãos. Não queremos fazer mais nada a não ser que Ele seja o centro da igreja. Que Ele seja o centro do Guará. Amém? Que o Senhor possa nos dar esse coração cada vez mais. Aleluia. Só quero falar algo da igreja, porque é os próximos versículos. Aqui nesses versículos ele fala sobre toda a criação. Quero falar algo da igreja agora. Só um detalhe. Outro dia minha esposa estava dormindo, de repente minha esposa, rapaz, tem uma luz acesa lá, tá claro demais. E ela levantou, quando ela voltou, eu perguntei, você apagou a luz? Ela falou, não, é a lua. Ela falou, é a lua. A lua estava tão cheia, irmãos. Não sei se vocês perceberam, umas 2 ou 3 semanas, não foram? Estava cheia, iluminando tudo, irmãos. Aí eu lembrei daquela mensagem.
Muito tempo que a gente sempre ouviu. O Atmani, o Tineli, irmão Dong, tudo falou. Que a igreja é como a lua, que recebe a luz do sol. Resplandece a luz do sol. Irmãos, talvez a igreja no Guará hoje não esteja tão resplandecente. Talvez ela está um pouco minguante, né? Talvez ela esteja minguante, mas ela continua sendo a igreja. Ela continua sendo a lua. Ou quando a lua está minguante, fala, não é lua, mas não. É assim? Irmãos, a igreja ainda é a menina dos olhos do Senhor. Você vai fazer o quê? Quarta-feira. Tem um grupo de irmãos aqui orando. E eu creio que o Senhor está ouvindo as nossas orações no trono. 6, 7 irmãos. E Deus está olhando. E um dia, a lua vai ficar tão cheia novamente. Aleluia! Vamos desfrutar do Senhor como nosso centro. Que a igreja vai retornar de novo, ser tão cheia. Não se desespere. Não fique com o coração aflito por essas coisas. Talvez tem poucos irmãos. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar desfrutando de Cristo. Que Cristo seja o centro. Aleluia. Amém, aleluia. Então tá. Agora vamos fazer pequenos grupos aí. 4, 5 pessoas, amém. Não faça muito grande, senão você vai falar pouco.